Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o programa Descobrindo o Espiritismo pelo canal do YouTube da USE Intermunicipal de Ourinhos. Convidamos você agora a adentrar um pouquinho no conhecimento sobre o Espiritismo. O programa de hoje tratará dos conteúdos da doutrina espírita com base nos ensinamentos dos Espíritos, no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. A USE Intermunicipal de Ourinhos, órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é responsável pela condução deste programa. Eu sou a Larissa Poma e hoje abordaremos o tema A Lei de Amor, constante do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. E para nos ajudar a explorá-lo um pouco mais, nós convidamos a Maria Aparecida Casagrande, a Cidinha, colaboradora do movimento espírita aqui em nossa cidade e região. Seja bem-vinda, Cidinha. Oi, Larissa, obrigada. Um prazer estar aqui novamente contigo. Maravilha! Vamos lá. Como nós já dissemos, o programa de hoje abordará o tema A Lei de Amor, que é uma das leis divinas. No programa Descobrindo o Espiritismo, de número 5, nós abordamos o tema referente às leis divinas. Então, para relembrarmos um pouquinho, nesse programa, nós vimos o quê? A lei divina ou natural é um conjunto de princípios que automaticamente governam o universo. Em síntese, são divididos em leis físicas, que são estudadas pela ciência e que são responsáveis por regular o movimento, transformação, características e interações entre a matéria bruta. E as leis morais, que dizem respeito ao ser em si e em suas relações com o Criador Supremo e com os seus semelhantes, e que são exploradas pelas religiões no geral, e divididas em pelo menos 10 prescrições. Quais são? A lei de adoração, de trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a lei de justiça, amor e caridade, que é por ela que o homem, o ser humano, pode avançar mais na vida espiritual, porque esta é a lei que resume todas as outras. Além disso, as leis divinas, elas são eternas e imutáveis como o próprio Deus. Todos os espíritos encarnados e desencarnados estão submetidos à lei universal, à lei natural, melhor dizendo, que governa o universo. As leis divinas estão escritas, registradas na consciência de cada espírito, de cada um de nós. E quanto mais adiantado, melhor o indivíduo as compreende. Essas leis atuam em conjunto e não de forma separada. Então, na descrição deste vídeo aqui, nós vamos deixar o link para que todos vocês possam acessar o programa Descobrindo o Espiritismo, que abordou o tema da lei divina ou natural. Isso vai ajudar você a compreender ainda mais o assunto que nós vamos abordar hoje, que é mais uma das leis divinas. Então, acho que podemos começar, né, Cidinha? Podemos, ó, vamos lá. Vamos lá. Por que o amor constitui a essência da doutrina de Jesus? O amor, ele constitui a essência da doutrina de Jesus, porque a doutrina de Jesus, ela é destinada a orientar a elevação espiritual da criatura. E resume, então, assim, por inteiro essa doutrina no amor. Tudo que Jesus falou, que ele ensinou, é baseado no amor, que é o mais elevado dos sentimentos e é uma lição fundamental do nosso aprendizado na Terra. Nós estamos aqui, né, para aprender a amar. Então, o Espírito Lázaro, lá nessa lei de amor, nesse item 8, ele faz uma colocação muito bonita, e ele diz que, em sua origem, o homem ele só tem instintos. Quanto mais a gente fica avançado e corrompido, só tem sensações.
quando instruído e depurado, ele tem sentimentos, é um progresso, né, que nós vamos indo até chegar aos sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Mas não é um amor nesse sentido vulgar que a gente entende desse termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em todo o seu foco ardente todas as aspirações sobre-humanas. Então, essa é a definição que ele nos traz. Belíssima definição do Espírito Lázaro, né? Esse item é maravilhoso. É lindo, eu também gosto muito dessa definição desse capítulo. Muito bem, Cidinha, vamos para a próxima. Qual é o efeito da lei de amor na criatura ou nas criaturas? Quando a lei de amor ela estiver definitivamente implantada no nosso coração, no coração do homem, o que vai acontecer? Ela vai substituir a personalidade. A gente vai ficar pensando só em nós, na nossa personalidade, pela fusão dos seres. A gente vai pensar num todo, por exemplo, né? E isso vai fazer com que haja uma extinção das misérias sociais. A partir do momento que eu paro de pensar só em mim, né, que deixo de ser egoísta e passo a pensar numa abrangência, nessa fusão dos seres, não vai haver mais fraternidade, mais sensibilidade. Então, tudo isso vai dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade, de respeito pelo semelhante. O homem, então, ele ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, quando ele tiver essa lei vigorando em seu coração, desconhecendo a miséria do corpo e da alma. Haverá mais fraternidade. Muito bem, muito bem. Quando você fala, Cidinha, em que haverá, à medida que nós vamos evoluindo, isso remete à reencarnação. Então, acredito que seja importante você esclarecer para a gente aí nesse ponto. Em que consiste a reencarnação? A reencarnação, ela é um triunfo sobre a morte. A reencarnação é a prova de que nós não morremos, né? Que a gente sobrevive, o espírito sobrevive e renasce novamente. Então, é um triunfo sobre a morte, revelando para as criaturas o seu patrimônio intelectual. Isso é o seu aprendizado interior acumulado. Tudo que a gente vai aprendendo nas encarnações vai ficando acumulado, nós não perdemos isso. É um patrimônio que vai sendo incorporado ao espírito. E a certeza de que esse aprendizado, ele não se faz de uma vez, e sim no decurso de várias vidas. Então, a cada nova reencarnação, a gente vai acumulando novas experiências, novos aprendizados, novos conhecimentos, e é por isso que nós vamos evoluindo e crescendo em todos os sentidos. Então, a reencarnação que o Espiritismo desvendou é um dos instrumentos de aplicação da lei de amor, né, a lei de amor de Deus, que dá para nós a oportunidade de crescermos através desse processo. Interessante. Você já até respondeu mais ou menos a próxima pergunta, mas eu acredito que ela acrescente um pouco as suas explicações. Até para as pessoas poderem entender, qual seria a finalidade da reencarnação? A finalidade da reencarnação é assegurar para o espírito, então, é uma oportunidade de progresso espiritual dele crescer, através do retorno à vida material, é através da experiência na matéria que nós vamos crescendo, que nós vamos aprimorando. Por meio também desse reencontro com aqueles aos quais se ligou em outras vidas. Nós nos reencontramos com os nossos afetos e também com os nossos desafetos, né? E é por isso que a criatura, ela repara os possíveis erros do passado e se exercita na prática do amor, promovendo assim a sua elevação espiritual. Ao estar convivendo com um desafeto, por exemplo, no seio familiar ou no trabalho, enfim, eu tenho que me aprimorar, de alguma forma eu vou desenvolver uma forma de amar, por exemplo, de enfrentar aquela antipatia no seio familiar, ou então o simpático, né, que vem também conosco, que a gente fica mais afins ainda, se amando cada vez mais. Tudo isso é motivo, a forma da gente crescer, da gente evoluir. Então, a reencarnação nos propicia isso, o enfrentamento dos erros do passado e também a prática do amor. Então, através da reencarnação, a providência divina, ela concede os meios necessários
para o desenvolvimento dos sentimentos, que certamente resgatarão da matéria o homem. Quanto mais eu vou desenvolvendo os sentimentos, mais elevado espiritualmente eu vou estar, e tenho condições, então, de me envolver cada vez mais, de amar cada vez mais, e não ficando ligada só à matéria, né? Espiritualmente a gente cresce. Entendi, Cidinha. O espírito Lázaro, e quando você fala também dessa necessidade de nós nos elevarmos, o nosso sentimento, acredito que venha muito ao encontro dessa questão aqui. Por que é necessário vencer os instintos em proveito dos sentimentos? Porque os instintos, nós tivemos predominância só com os instintos em nós, isso significa um atraso do ser, e permanência no ponto de partida, porque lá ele já falou que no início a gente tinha instinto. O que é isso? Quando Deus nos cria, o que nos rege de uma certa forma é o instinto. Então isso, se a gente permanecer só no instinto, a gente fica no ponto de partida, a gente não aperfeiçoa, a gente não cresce. E ele, então, vai nos dizer que é necessário vencer os instintos, acelerando a nossa caminhada rumo à meta. A nossa meta é o aperfeiçoamento, é o nosso crescimento, que é a prática sublime do amor, o mais puro dos sentimentos. Se eu permanecer só no instintos, eu não vou conseguir desenvolver o sentimento, tá? E fica mais difícil, eu fico lá mais atrasado, digamos assim. E é por isso que muitas vezes a gente fala assim, essa pessoa é tão instintiva, a maneira como ela age, o jeito que ela faz, parece que, né? E a gente vê em muitas pessoas um relativo atraso, digamos assim, em termos de progresso, às vezes, espiritual. E ele vai nos falar lá, então, que os instintos, eles são a germinação e os embriões do sentimento. Então, a gente, no começo, tem instinto, mas isso quer dizer que no instinto está lá o germe. O que é o germe? É algo que vai desenvolver, né, os embriões do sentimento lá na frente. Então, os instintos trazem consigo o progresso, como a bolota encerra em si o carvalho, a semente, né, que a gente sabe que plantada vai lá no futuro dar uma árvore frondosa, vai crescer. Então, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, vão saindo pouco a pouco, mas ainda se continuam escravizados aos instintos. E ele fecha esse tópico com uma coisa é uma das coisas que sempre me gostei muito no Evangelho, essa fala de Lázaro, que ele coloca assim, o espírito precisa ser cultivado como um campo. Olha que lindo, somos nós, né? O campo precisa ser cultivado para encher de beleza, de flores. E exatamente isso, nós um dia veremos de ser um campo florido, né, no nosso desenvolvimento. Muito bonito mesmo, muito bonito. O instinto independe da inteligência, Cidinha? Como é que é isso? O instinto, na realidade, ele é uma espécie de inteligência, mas não é uma inteligência que pensa, é uma inteligência sem raciocínio, né? Por ele é que todos provêm a sua necessidade. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 73. Então, é uma espécie, nós sabemos que a inteligência ela tem raciocínio, mas o instinto não tem. E por que ele é necessário? Vamos pensar assim, lá no começo, né? Se a gente só tem instintos, é através do instinto que o homem, que nós sobrevivemos. E até hoje nós mantemos, a gente precisa dele, né? Porque, por exemplo, o instinto de conservação, é uma inteligência, né? É ele que não deixa, por exemplo, a gente se atirar na frente de um carro, ver um carro, tomar cuidado, né? É um instinto de conservação, que é importante e necessário em nossa vida. Perfeito, muito bom. É acertado dizer que as faculdades instintivas, elas diminuem à medida que crescem as intelectuais, à medida que nós nos desenvolvemos intelectualmente, diminui o instinto? A resposta está lá na questão do Livro dos Espíritos 75 também, os Espíritos nos respondem que não. O instinto, ele vai existir sempre, é que o homem o despreza, e é verdade, né? Se a gente não tomar algum cuidado, não tiver, por exemplo, dentro dessa coisa da conservação, se a gente ficar meio louco, vamos pensar assim, fora da coisa e se atirar na frente do carro, a gente está desprezando o instinto, porque o instinto fala para nós, digamos assim, que a gente não pode fazer aquilo, é a preservação da vida, digamos assim, né? Então, o instinto, ele também pode conduzir ao bem, ele quase sempre nos guia
algumas vezes com mais segurança do que a razão, porque o instinto ele nunca se transvia. A nossa razão, por pensar, às vezes a gente pensa torto, digamos assim, e se transvia, se desvia. O instinto não, ele sempre é uma coisa que vai existir. O que quase que sempre que a gente vai percebendo que o processo do desenvolvimento, o instinto fica mais quietinho ali, mas ele não morreu, ele está ali ainda, exatamente nessa colocação ainda que eu insisto da conservação. Ninguém perde o instinto de conservação, é ele que faz com que a gente tenha cuidado, com que a gente evite algumas coisas, certo? Então ele está lá dentro, e às vezes conforme nós vamos desenvolvendo o intelecto, ele vai ficando mais ali quietinho, porque a nossa razão, nós temos pensamento, nós temos livre-arbítrio, mas ele sempre vai existir. Interessante. Kardec sempre faz as perguntas certas, né? Fez todas as perguntas certas. Bom, então vamos fazendo agora a nossa última pergunta. Qual a melhor maneira de suplantar os instintos e acelerar o nosso progresso? Estudando. A gente tem que compreender, né? E se a gente conseguir compreendendo e vivendo os ensinamentos que estão contidos no Evangelho de Jesus, agora renovados pelo esclarecimento dos Espíritos, pelo Espiritismo, que nos recomenda amar muito para seres amados. Então, se o objetivo é chegar ao aperfeiçoamento, chegar ao amor, o sentimento máximo que é o amor, então amar muito para a gente ser amado também. Esse é o nosso objetivo, essa é a maneira de a gente não ficar lá só no ponto de partida, nos instintos, digamos assim. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestiais. Então, quando a gente busca, quando a gente vai compreendendo essa lei, né, entendendo o Evangelho, a gente vai, conforme vai aprendendo a amar, a gente sente essa alegria celeste dentro de nós. Muito bem, Cidinha. A lei de amor é uma lei que realmente nós não temos, né, da qual nós não temos como fugir, e isso é o mais legal, a gente pode dizer. Muito obrigada, Cidinha, pelas suas respostas, pela sua contribuição. Obrigada, Larissa. Até a próxima. Obrigada aí. Vamos então nos despedindo, desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Foi um privilégio estar em sua companhia e até o próximo programa. Se você gostou, curta, compartilhe,